dia, igreja. Como é bom estarmos na casa do Senhor e juntos louvarmos, o nome dele. Amém? Quero convidar você a mudar de posição. Nós vamos iniciar o culto dessa manhã. E nós vamos ler o versículo, um único versículo, Salmo 42, versículo 1. Amém? Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amém? Vamos ler juntos esse versículo? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você pode dizer isso com convicção, com todo o seu coração, dizer: Senhor, o meu coração anseia por ti. Assim como a corça tem sede da tua presença, assim como a corça tem sede de água, eu tenho sede da tua presença. Que nessa manhã você declare isso ao Senhor: Senhor, eu quero estar aqui nesse lugar, diante da tua face, diante da tua presença. Eu quero louvar o teu nome, eu quero bendizer o teu nome, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero te exaltar, porque o Senhor é digno. Amém? Porque eu te amo, porque a minha alma suspira por tua presença. Levante as suas mãos, vamos adorar o nome do Senhor, vamos declarar esse amor, essa necessidade da presença dele nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui neste lugar. Senhor, nós estamos aqui porque nós reconhecemos a tua grandeza, nós reconhecemos a tua soberania, nós reconhecemos o teu governo nas nossas vidas e queremos, ó Deus, a cada manhã que a nossa alma suspire pela tua presença. Nós necessitamos, ó Deus, a tua presença é alimento para as nossas vidas, é vida para nós. Não nos permita, Senhor, estar distante da tua face. Recebe, Senhor, nessa manhã toda a adoração do teu povo, todos os cânticos que serão entoados aqui nessa manhã, que alcance, Senhor, o teu trono, ó Deus. Receba, ó Deus, receba toda a adoração, todo o louvor, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, pela sua obra, pelo teu amor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Aleluia! Vamos cantar esse cântico, que nesse momento você aproveite para declarar o seu amor, para declarar gratidão, para dizer para Ele: Senhor, não tenho palavras para te agradecer, quanto cuidado o Senhor tem tido para comigo. Obrigado por esse amor imenso, pela graça que tem me alcançado todos os dias, por esse amor incondicional. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Cante, igreja. Confiamos em teu infinito. Confiamos, ó Deus, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare que Ele é grande,
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Sim, ó Deus, grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Sim, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós vamos cantar, declarar novamente que Ele é grande, que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Sim, Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Engrandeça o nome do Senhor. E agradecer. É Ele que tem que ser exaltado. É Ele que tem que ser engrandecido. É Ele merecedor de todo louvor, de toda honra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Sim, ó Deus, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia.
Nosso Deus é grande. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Nosso Deus é lindo e é digno de ser adorado e é digno de ser louvado. Quão maravilhoso é o nosso Senhor. Vamos continuar adorando, louvando o Senhor com cânticos, porque Ele é digno. Oh, quão lindo esse nome é. Quão maravilhoso é estar na presença do Senhor. Aleluia. Eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para Sim, ó buscar-nos, veio pra nos resgatar. Obrigado, ó Deus, por este amor. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso
Poderoso é esse nome na nossa vida, amém? E é por isso que nós o adoramos, e é por isso que nós o engrandecemos, e é por isso que nós o exaltamos, porque Ele é digno. Poderoso esse nome é, grande esse nome é, digno de toda adoração, digno de todo louvor. Quão maravilhoso! Vamos cantar esse cântico. Venho a Ti, Senhor, renova-me, transforma-me. Nós precisamos pedir isso ao Senhor. Nós não estamos prontos. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Nós precisamos que o Senhor trabalhe em nós todos os dias. Precisamos que o nosso caráter, que a nossa mente, que o nosso coração seja transformado, seja lapidado à luz da palavra do Senhor, amém? Nós precisamos pedir isso, nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa mente no centro da vontade do Senhor e pedir que Ele trabalhe em nós. Vamos declarar isso através dos nossos louvores, através de cânticos. Vamos cantar. Venho a Ti, Senhor, renova-me, transforma-me pela graça que encontrei em Ti. Agora sei que as fraquezas que há em mim desvanecerão pelo poder deste amor. Contigo eu quero estar. E em Te esperar novas forças terei e me levantarei como as águias pelo poder deste amor. Eu Te quero ver face a face, ó Senhor, e conhecer assim mais de Ti em mim. Prepara-me, Senhor, pra fazer Tua vontade, vivendo cada dia pelo poder deste amor.
nós nos levantaremos, nós continuaremos a caminhada, porque nós não estamos sozinhos, amém? Nós temos o Senhor conosco e andar com Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer, amém? É a melhor companhia que nós podemos ter, né? Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Como é bom contar com o Senhor. Vamos terminar esse momento de cânticos declarando isso ao Senhor, a nossa confiança. Declarar e dizer: andar com o Senhor é bom. Andar e saber que o Senhor está comigo é muito bom. Então vamos cantar com alegria, com confiança, com gratidão. Vamos declarar isso? Andar com Deus, segurar na mão de Deus. O choro de uma noite acaba de manhã, né? A palavra de Deus promete isso. Deus tem vitória para as nossas vidas. Ele cuida de nós. Andar com Deus, segurar na mão de Deus. O choro de uma noite acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Você tem que resistir no poder do Senhor. Crer sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer. Andar com Deus, segurar na mão de Deus. Se acaba de manhã, Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Para alcançar, tem que confiar de todo. Tem que confiar de todo o coração. Para vencer, é preciso usar as armas da fé. Prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor. Ser sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer. Andar com Deus.
O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Amém? Tem condição. É preciso confiar de todo o coração. É preciso andar com Ele. É preciso obedecer, né? Nós queremos vitória, nós queremos ser abençoados, mas nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor e precisamos confiar em todo tempo, amém? Deus abençoe vocês, continue conosco, vamos continuar cultuando ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de todo louvor. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Melhor agora sem a máscara, né? Deixar ela aqui no cantinho. É muito bom estar aqui, né, nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, e é aquele versículo, né, que a gente sempre lê na Bíblia: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio estarmos aqui na casa do Senhor, é um privilégio assistirmos a palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Tudo que foi falado aqui antes da palavra já vai de encontro a essa palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração, na questão de andar com Deus, né? Esse louvor que cantamos, segurar nas mãos de Deus, como o próprio pastor também mencionou essa passagem. E é um assunto também que nós vemos tratando com os nossos jovens durante o nosso culto jovem, né? No sábado. Então, é sobre a questão das tempestades que nos alcançam durante a nossa vida. E essas tempestades, elas sempre vêm, né? Não importa se a pessoa seja cristão ou não. Vamos passamos e continuaremos passando por tempestades, né, até o momento que estaremos na glória com o Senhor. Vamos fazer uma oração para entrarmos na palavra do Senhor. Pode ficar sentado. Senhor, obrigado por esse momento, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos no nome do Senhor. Que o Espírito Santo, nessa manhã, tenha toda a liberdade de falar aos nossos corações e que possamos sair daqui renovados, cheios da Tua presença e praticar a Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 33. 14, 22 a 33. Amém? É uma passagem rica, onde podemos extrair muitos detalhes aqui para termos uma qualidade melhor na nossa vida cristã. Versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, mediante a eles, disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és filho de Deus. Aqui nessa palavra a gente vai ver um cenário onde os discípulos atravessam uma grande tempestade. E as tempestades, elas vêm, nós não sabemos o momento, não sabemos quando virão, e também não são tempestades apenas de vento, né, no mar. Podem ser vários problemas que possam estar nos alcançando, ou aos nossos familiares, pessoas que queremos bem. E durante essa passagem aqui, a gente vê um cenário, e eu queria, antes de entrar, né, na riqueza dessa passagem, explicar algumas coisas que estavam acontecendo com esses discípulos. Esses discípulos, eles tiveram um encontro com Jesus, estavam vivendo algo muito novo em suas vidas, né? Estavam ali caminhando com o Senhor, aprendendo muita coisa, vendo os milagres acontecerem a cada momento, pessoas sendo curadas, restauradas, transformadas, conhecendo a plenitude do reino de Deus e muita informação diariamente, né? Eles não tinham aquele descanso. Amanhecia o dia, era tudo novo, era coisa nova, coisas acontecendo, né? Às vezes a gente tem uma rotina, a gente amanhece o dia, a gente sabe o que a gente vai fazer, já tem aquele planejamento, mas esses discípulos não, eles estavam com Jesus, eles saíam para caminhar, não sabiam o que poderia acontecer, né? Então estão vivendo esse novo, e quando a gente vive um novo intenso, eu não sei vocês, mas eu me sinto cansado. A mente cansa, né? Então, muita coisa, muita informação, a mente começa a cansar. E esses homens, eles estavam meio cansados, né? Estavam ali fazendo, acontecendo, cansados. E também teve um acontecimento que gerou um cansaço também muito forte mental nesses homens, né? Que foi a morte de João Batista. Então, esses homens estão ali fazendo a vontade de Deus e eles sabem desse acontecimento, que o profeta João Batista foi morto, né? Decapitado por expor o pecado de uma mulher adúltera. Então, ela perde a cabeça daquele homem e ele acaba sendo morto. E essa informação mexe muito com todos os discípulos, né? Mexe também com Cristo ali. Uma informação dessa chega até eles que João Batista era morto. E em Mateus, né, no versículo 13, diz assim, capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, né, ouvindo a informação que João Batista tinha sido morto, o que ele faz? Retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Então ele sabe daquela informação, todo mundo muito cansado mentalmente, lutas, perseguições, conflitos, né, com os fariseus, os escribas, e aí ele fala assim, vamos para um lugar deserto. Às vezes, quando eu estou muito cansado, eu gosto de, se puder, né, dar uma saída, uma arejada na mente, com minha família, ou às vezes sozinho, né, e às vezes vou pedalar, não porque eu estou cansado, mas eu quero dar uma arejada, eu quero estar ali um momento, num lugar que está eu e Deus, eu quero orar, quero estar perto. Não que eu não possa orar na minha casa, mas eu quero me separar um pouco. E Jesus faz isso. Ele chama esses discípulos, prepara tudo, vamos para um lugar deserto. Várias informações, coisas acontecendo, a morte de João Batista, e ele faz isso. E aí, o que acontece quando ele faz isso, né? No versículo lá 13, né? Ainda, na segunda parte do versículo diz assim, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Versículo 14, saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os enfermos. Então ele chega, vamos lá meus discípulos, vamos para um lugar deserto, e ali a gente vai ter um tempo a sós, renovar nossa mente, vai estar eu e vocês apenas aqui, para que a gente possa falar um pouco das coisas do reino, só entre nós.
E a informação vazou. Alguém foi lá e falou, Jesus está indo para tal lugar. E quando ele chega naquele lugar, o que acontece? Ele vê uma grande multidão, já estava esperando ele lá. E ali fala que ele teve compaixão daquelas pessoas. Por mais que ele já estivesse com muita informação, que os discípulos estivessem cansados por tudo que eles estavam passando, ele teve compaixão daquelas pessoas. E ele começa ali a curar os enfermos, pregar o evangelho, né? Falar do reino de Deus. E aí o que acontece aqui? Vai passando o dia e no versículo 22 fala assim, logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Então o interessante aqui é que antes dessa tempestade, o Senhor Jesus Cristo ele já estava, tipo assim, falando para os discípulos que eles precisavam ter fé. Eles precisavam aumentar a sua fé, confiar mais em Deus, andar mais com Deus, segurar mais na mão de Deus. E aqui no versículo 16 diz assim, de Mateus 14, Jesus, porém, lhes disse, não é preciso que se retirem, dá-lhes vós de comer. Ou seja, Jesus estava curando os enfermos, aquela multidão que estava ali já esperando ele, e chega um determinado tempo, os discípulos chegam diante dele e falam, Senhor, está ficando tarde. É necessário que o Senhor venha despedir essas multidões para que eles vão pelo caminho, pelas cidades, comprando mantimento para comer. E aí Jesus já vai aqui, tipo assim, vou dar uma sacudida. E ele fala para os discípulos, não é preciso que se retirem, dá-lhes vós de comer, para que esses homens pudessem ter essa fé já despertada, começassem a prestar atenção que é necessário ter fé, é necessário acreditar, confiar, porque Deus continua operando milagres. Ele não operou milagres apenas no passado, ele continua. Só pelo fato de estarmos aqui hoje reunidos, vivos, na casa do Senhor, andando, falando, isso já é um milagre, o milagre da vida. Então Deus continua o mesmo. E ele já queria que esses homens tivessem essa fé, buscassem ter fé. E aí no versículo 22, como eu li, logo a seguir Jesus compeliu, os discípulos a embarcarem e passarem adiante dele para o outro barco, para o outro lado, pelo barco. E aqui o interessante nessa questão de compelir, e eu estou usando a tradução da Revista Almeida e atualizada, compelir, é um verbo e significa ordenar. Então, na verdade, Jesus Cristo ele não chegou para os seus discípulos e falou só apenas assim, vão, entra no barco, seguem aí e vão que depois eu chego lá do outro lado, eu pego outro barco menor, sigo vocês. Não, ele fala assim, eu ordeno, entrem no barco e vão embora. E esses discípulos, eles obedecem o mestre. Foi uma ordem do mestre, eles vão lá, entram no barco, vão nesse barco. E Jesus fica ainda ali, despedindo aquela multidão. Eles já estavam alimentados, Jesus começou a despedir a multidão. E no versículo 23 diz assim, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então ele subiu, foi orar. E no versículo 24, passa a situação que os discípulos estão enfrentando. E diz assim, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu não sei, eu já tive experiências de pegar um vento contrário, e assim, é uma coisa difícil. E às vezes, a gente que pedala, pega algum pedaço de mar, e aquele vento é tão forte que a gente se desgasta muito, porque a gente tem que forçar mais, o vento contrário. Imagina esses homens numa tempestade no mar, numa embarcação, pegando esse vento contrário. Então eles pegam um vento contrário, e o que é interessante, no versículo 25, diz assim, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então, eles estavam ali naquela tempestade,
passando por um momento muito difícil, homens experimentados ali no que eles sabiam fazer, que era pescaria, né? Conheciam o mar. E, na verdade, aqui a gente não está falando de um mar, estamos falando de um grande lago que tinha mais ou menos 22 quilômetros de comprimento e 14 de... 22 de largura e 14... 22 de comprimento e 14 de largura, melhor dizendo. Então, era um grande lago, e essa tempestade aconteceu nesse grande lago. E ali, eles estão ali no lago, e Jesus vai ter com eles na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite, ela é de 3 da manhã até 6 da manhã. Então, de 6 às 9 é a primeira vigília. As pessoas tinham esse costume, né, de vigília. Não sei se alguns de vocês no retiro, né, tinham que fazer vigília, os homens, né? Então, aí tinha as escalas e aí os homens tinham que fazer a vigília ali no sítio que a igreja ficava, né? Então, esses homens, a primeira vigília equivalia de 6 às 9, a segunda de 9 até meia-noite, a terceira de meia-noite até 3 da manhã e a quarta de 3 da manhã até 6 horas da manhã. Então, imagina, esses homens eles estavam naquela tempestade mais de 9 horas, lutando para sobreviverem. E o interessante é que, por mais que eles soubessem ali administrar bem todos os recursos, pelas suas experiências de mar, aquela situação era uma situação atípica para eles. Era uma tempestade que muitas vezes vão nos alcançar, onde nossos recursos, toda a nossa capacitação, não consegue nos livrar daquele problema. E aí esses homens estão ali nessa peleja, uma peleja para sobreviverem. E imagina aquela situação, esses homens não tiveram nem tempo para beber uma água, para se alimentar, para ir no banheiro até. Então, eles não podiam parar, eles estavam lutando ali para sobreviverem. A mente deles ali naquele momento era só sobreviver. Eles não estavam preocupados com nada, se molhou a barba, o cabelo ficou despenteado, não. Eles queriam sobreviver apenas. E Jesus vai lá ter com eles na 4ª vigília da noite, né? Então, assim, o tempo de Deus. E a gente vai estar falando sobre esse tempo. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Então imagina esses homens gritando. No Evangelho de Marcos, extrai uma riqueza maior desse fato. Lá em Marcos fala, nessa mesma passagem, fala que esses homens gritaram, mas deram grandes gritos. Então não foi só gritos, né? A gente estava começando aqui o louvor, passou uma criança, Gael, chorando aqui, né? A gente já olha, né? Imagina um monte de homem maduro dando grandes gritos. Olha só. Homens experimentados ali, sabiam o que faziam e começar a gritar de medo. Eu não sei se vocês já deram algum grito alto. Eu já dei, eu já tive essa experiência. Fui para um lugar bem deserto, não tinha ninguém. Eu falei, vou ver aonde meu grito chega. E deu um grito. Uau, não vou imitar aqui, né? Porque senão os outros vão até se assustar, mas deu um grande grito. E olha, que experiência interessante, é uma experiência interessante. Se você nunca fez, faça, hein? Bem bacana. Não faça num lugar público, senão vão chamar aí, vão achar que você tá louco, enlouqueceu, vão querer te prender, mas é uma experiência interessante. Então, esses homens deram grandes gritos, né? Gritaram muito. E no versículo 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus ele chega de forma mansa. Os homens estão lá quase morrendo, né? Desesperados, porque na verdade quem mata é o desespero. Então eles estão desesperados ali, gritando, grandes gritos, eles não sabiam mais o que fazer, estavam cansados já, o emocional totalmente abalado, a noite toda numa peleja para sobreviver, e Jesus chega manso ali e fala assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temeis.
Mas por que Jesus fala isso? Porque se a gente parar para analisar, esses homens eles já tinham passado por outras tempestades, né? Inclusive, em Marcos capítulo 4, no versículo 37, retrata uma tempestade que esses homens também passaram e Jesus estava no barco. Abram sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 37. O título é Jesus acalma a tempestade. Versículo 37 de Marcos, capítulo 4, diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, esses homens já tinham passado uma tempestade anterior a essa com o Senhor Jesus Cristo, onde ele estava no barco e ele estava tranquilo, estava dormindo. E aí esses discípulos chegam lá, acordam ele lá, depois de terem se esforçado ao máximo para manter a embarcação, né? E não conseguindo, eles vão lá acordar o Senhor Jesus Cristo. Então dizem: não se importas que nós pereçamos? Senhor Jesus Cristo, a gente está numa tempestade. O Senhor não se importa no que a gente está passando? Às vezes nós, como cristãos, pensamos dessa maneira. Estamos atravessando uma tempestade que surgiu em nossas vidas e aí a gente fala para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo? Está vendo essa tempestade que está acontecendo comigo, com minha família? Eu sou um cristão, eu oro. Eu oro quando eu levanto, eu oro na hora do almoço, eu oro depois da janta, antes da janta, eu oro de noite, de madrugada. Passo por momentos lá, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu trabalho na obra do Senhor e se levanta essa tempestade e o Senhor não está vendo, o Senhor não se importa comigo. É como esses homens falaram aqui: o Senhor não importa, a gente está contigo. Estamos fazendo a obra do Senhor, estamos aí andando, fazendo a vontade do Pai e estamos aqui morrendo. E aí eles falam isso para o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 39 fala assim: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança, grande calmaria, grande paz. Versículo 40, ele disse assim: e disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, aqui mais uma vez, ele já chamou a atenção desses discípulos para que eles pudessem ter fé. Nós, como cristãos, precisamos ter fé. E a fé, ela acontece no momento que vivemos experiências com Deus. Por isso que as tempestades vão nos alcançar. Elas não são inevitáveis, para que nós possamos ter fé, aumentar a nossa fé durante as tempestades e conhecer mais o Senhor e a vontade dele para as nossas vidas. E aí, ele fala isso para os discípulos: sois tímidos, ainda não tendes fé? E nessa segunda tempestade, que é o tema principal dessa mensagem, que está em Mateus capítulo 14, ele já chega diferente para esses discípulos. Ele já tinha falado isso para esses discípulos uma vez, que eles precisavam ter fé. Na primeira multiplicação dos pães, né, em Mateus 14, como lemos, ele já fala para esses discípulos que eles precisariam ter fé. E agora, ele viu que eles não mudaram, eles precisam ter fé. Ele continua falando isso, mas dessa vez ele chega de uma maneira diferente. Ele chega para os discípulos que estão naquela situação, naquela tempestade da vida, e fala assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ele sabe que nós precisamos dele. Só que o tempo não é nosso. Atravessamos tempestades onde achamos que podemos sair delas, romper a tempestade com os nossos recursos, com nossa capacitação, com nossa experiência. Mas o tempo é do Senhor. E ele fala isso para os homens daqui que estão com ele já de outra maneira. E no versículo 28 diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo,
por sobre as águas. Pedro era um homem corajoso, né? Todos os relatos, assim, a gente fala, poxa, que homem corajoso, queria ter a coragem de Pedro, né? Ele era o único que às vezes falava, debatia, se exaltava, né? Ficava indignado, né? Só que a coragem é uma qualidade muito boa. Boa quando ela está de acordo com a vontade de Deus. Então, se a coragem não estiver de acordo com a vontade de Deus, aquilo vai se tornar um mal em nossas vidas. É a mesma coisa. Um exemplo aqui, a pessoa vai, quer comprar uma casa ou um carro. Não ora a Deus, ou ora assim, ó, vi um carro, vou comprar aqui e tal. Ela não espera a resposta de Deus. Ela acha que pelo simples fato de ela ter orado, Deus já permitiu que ela comprasse aquele bem, aquele imóvel. E aí ela não ouve a resposta de Deus, acaba tomando uma decisão. E depois as coisas apertam, vêm outras tempestades, os recursos vão diminuindo, a pessoa começa a passar por alguma dificuldade financeira e não consegue honrar com o seu compromisso. Aí começa a falar, tá vendo, Senhor? Olha que tempestade que eu estou passando. Poxa, eu orei tanto ao Senhor. Falei com o Senhor que eu ia comprar isso. Mas Deus não respondeu. Ele não aguardou o tempo de Deus falar com ele, usar alguém para falar com aquela pessoa. Ela tomou a decisão ali, ela botou uma coisa muito rápida nas mãos de Deus, mas ela não ouviu a resposta que Deus realmente queria para ela. Então, realmente, precisamos ter coragem, de acordo com a vontade de Deus, para que essa coragem não se torne uma tempestade em nossas vidas. E pior, que não venha desonrar o nome de Deus. E aí, Pedro, nessa sua coragem, né, ele vai de encontro ao Senhor. E no versículo 29 fala assim, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Assim, um milagre acontecendo. Aqueles homens naquela embarcação, eles estavam vendo um milagre atrás de milagre acontecendo. Tinham acabado de sair dali, viram uma multiplicação de pães. Pessoas foram alimentadas ali de uma forma sobrenatural, porque não tinha mantimento para aquelas pessoas. Depois eles entram nessa embarcação, depois eles veem o Senhor andando pelas águas, sobre as águas. Né? E aí, eles veem essa situação, Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Uma vez eu tentei andar sobre as águas. Eu falei, vou ver como que seria essa experiência. E tinha a piscina, eu falei assim, eu vou fechar os olhos e vou. Na mesma hora que eu pisei, vum. Mas imagina uma experiência, né? Nós não conseguimos, mas olha aquele milagre que aconteceu. Pedro vai e anda sobre as águas. E aí, no versículo 30, diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Às vezes a gente está numa tempestade, e quando a gente não coloca os nossos olhos em Deus, quando não andamos, né, no caminho do Senhor, a gente acaba colocando os olhos em outras coisas, em outros recursos que podemos alcançar para nos ajudar naquela tempestade. E acabamos submergindo, como Pedro aqui. Ele começa a submergir, ou seja, afundar. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus vai lá, pega ele pela mão, né, estende Pedro e fala. Aí depois ele fala assim, ó, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele ainda fala, dá mais um recado a Pedro, que precisa ter fé. Nós precisamos ter fé. Precisamos buscar de Deus. Ter esse encontro com Deus a cada dia de nossas vidas, para que a nossa fé possa ser aumentada. E no versículo 33, diz assim, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então eles ficam ali admirados por esse momento ali, pelo que o Senhor Jesus Cristo faz. As tempestades de nossas vidas, elas virão. São inevitáveis, né? Eu falo muito isso com jovens nossos aqui, que
que são coisas que não podemos evitar. Mas quando passamos por elas, com Deus, na presença do Senhor, Ele nos ajuda a romper essa tempestade. E a tempestade, na verdade, ela vem para duas coisas. A primeira, para nos corrigir. Às vezes nós precisamos de correção. E as tempestades nos alcançam para que possamos sair delas mais fortes, corrigidos, fazendo a vontade de Deus, conhecendo mais a Deus. E a tempestade também chega a nossas vidas para nos fortalecer, fortalecer a nossa fé. Né? Um exemplo de correção que eu posso dar aqui nessa manhã, Jonas. Imagina aquela situação, aquele homem conhecia a palavra de Deus, ele era um profeta de Deus, e Deus fala para Jonas, vai a Nínive e prega para aquele povo. E ele fala assim, não vou não. Ele sabe que, pelo fato de ele ser um profeta, um homem de Deus, ele precisava fazer a vontade de Deus. Mas ele fala assim, não, eu vou fazer a minha própria vontade. E a palavra de Deus fala que ele compra uma passagem, pega uma embarcação para outro caminho. Ele não queria ir para aquele lugar que Deus mandou ele ir. E quando ele está naquela embarcação, o que acontece? Uma grande tempestade alcança aquela embarcação. Ao ponto daqueles homens, que também eram experientes ali, marujos, marinheiros, começarem a jogar toda a carga do barco fora, para não naufragarem, para o barco ficar mais leve, porque a tempestade era muito grande. E o detalhe interessante nessa passagem de Jonas, que também fala no nosso tema, que é a tempestade, é que quando o capitão da embarcação chega no porão para procurar alguma carga a mais para jogar fora, ele encontra Jonas dormindo no sono profundo, a palavra de Deus fala. Então aqueles homens estavam lá desesperados também, gritando, chorando, cada um orando ao seu Deus, é o que fala na palavra do Senhor. E aquele comandante acha Jonas dormindo no profundo sono. E ele acorda Jonas e fala, vai orar também ao seu Deus. Está todo mundo fazendo isso para ver se a gente consegue ser salvo dessa tempestade. Às vezes passamos por tempestade e ainda não acordamos. O Senhor está fazendo aquilo, está permitindo aquilo acontecer para que a gente possa acordar, para que a gente possa voltar para o caminho dele, como Jonas, que estava distante de Deus, que estava para indo para um caminho que não era o caminho que Deus colocou para a sua vida. E aí ele passa por aquela tempestade, é lançado ao mar, tem a situação que um grande peixe o engole, ele fica 3 dias ali no ventre daquele grande peixe, e de lá ele faz uma oração e Deus ouve a oração dele. Precisamos passar por tempestades na presença do Senhor, de acordo com a vontade dele. Outro exemplo, não de correção, mas de aceitação ao nosso Deus, né? Naamã, eu já preguei aqui uma vez sobre Naamã, um homem que tinha muito poder, muito status, que não lhe faltava nada. E ele foi alcançado por uma grande tempestade, a tempestade de uma enfermidade, ele ficou leproso. E com essa lepra ele teve que se humilhar, ele teve que reconhecer que só existia um Deus, e esse Deus o curou. E ele teve esse encontro com Deus. Então, às vezes, a tempestade que passamos pode ser de um encontro com Deus. Quantas pessoas que estiveram à beira da morte, aí, com essa situação que nos aflige, com essa enfermidade, e ali tiveram um encontro com Deus e aceitaram Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e estão vivendo em novidade de vida. Então, as tempestades podem vir para nos reconciliar, para nos direcionar o caminho da salvação, e também para tonificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. A gente tem o exemplo de Davi, homem segundo o coração de Deus, mas que sofreu muito, foi muito perseguido, passou por muita tempestade. Tempestade já acontecia na casa dele, né? Quando o profeta Samuel vai ungí-lo como rei, e ali, quando ele chega, ele pede a Jessé para que passasse os filhos, para que ele pudesse ali ungir um dos filhos como rei, e o pai coloca todos os filhos, e nem lembra de Davi, pelo fato de ele ser um jovem ainda, lá, tá cuidando das ovelhas, e
Olha que desprezo, né? Eu tenho esses filhos. Mas aí o profeta Samuel, mas não tem mais nenhum? Ah, não, tem um ainda, tem Davi, ele está lá no campo. Então ele já vivia numa tempestade ali dentro da sua casa, na sua família, um desprezo. E quando o profeta Samuel unge Davi como rei, parece que ele é matriculado na escola do quebrantamento. Porque aí começam mais perseguições, mais lutas. Às vezes a pessoa acha que se tornar cristão, os problemas dela acabaram. Não, infelizmente. Não sou uma pessoa pessimista, sou otimista, mas nós cristãos vamos ter problemas, tempestades, porque a gente vai querer fazer o que é certo, o que agrada a Deus, a gente vai querer pagar os nossos impostos, fazer o que é certo, falar a verdade. E isso tudo vai causar um dano. As trevas não suportam a luz. Então, vamos passar por tempestades. Davi passou por muita tempestade. Aonde ele ia, se alguém passasse e visse Davi, já corria para falar para Saul, e Saul se preparava com o exército para vir matar Davi. Ele tinha que fugir, ficava fugindo. Imagina uma situação dessa, a pessoa tendo que fugir. Quantas coisas, quantas tempestades. Ao ponto que a Bíblia fala que Davi foi morar com os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel. E aí aquele ditado, né? O príncipe lá do filisteu falou, não, deixa Davi aqui, com o exército dele, com esses homens valentes que ele tem como exército, e vamos ficar aqui com ele apoiando a gente. Porque aquele ditado que o mundo fala, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então coloca Davi lá. E Davi passa por uma situação ali que, quando os filisteus preparam-se para guerrear contra Israel, Davi teria que ir, né, guerrear. Ele já tinha todo um plano de ir contra esses filisteus por trás com os exércitos dele, para proteger o povo de Israel. E aí os príncipes lá, filisteus, se reúnem e falam, Davi aqui não, volta. E nessa volta, o retorno para a sua aldeia, ele tem uma grande tempestade, ele encontra uma grande tempestade, não de ventos, não de trovões, raios, mas as tempestades que nos acometem. Ele chega naquela aldeia e encontra ela queimada, e toda a família dele, mulheres, filhos, não só dele, mas daqueles homens que estavam com ele, é levado cativo, prisioneiro pelos inimigos, e ali ele chora muito, ao ponto da Bíblia falar que ele e aqueles homens, eles perderam as forças de tanto chorarem. Eu não sei se vocês aqui já passaram por esse episódio de perder as forças por chorar ou não. Eu tive um episódio desse que eu perdi minhas forças, não por chorar, mas por um esporte que eu fui fazer de 8 horas e eu não tinha mais forças. E foi uma coisa horrível, sabe? Não ter força é uma coisa horrível. Eu queria andar e não tinha força mais. E isso é outra história. E eu fui salvo por Jesus em um pé de jambo, mas outra vez eu conto essa história. E o que aconteceu? Aqui, nessa passagem de Davi, fala que ele se recobrou as suas forças em Deus. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, ele vai lá, nessa tempestade que ele está passando, sem força nenhuma. Os homens queriam apedrejá-lo, os homens que eram seus amigos, que estavam com ele, queriam matá-lo ali, de tanta raiva que eles ficaram. E no versículo 6 ele vai lá, ele se recompõe, não no que ele conhecia, de estratégia de guerra, de força, de arma, mas se recompõe no Senhor. Precisamos nos recompor no Senhor quando estamos atravessando por tempestades. O apóstolo Paulo, esse homem sofreu muito por pregar o Evangelho. Esse homem teve que se fingir de morto. Esse homem naufragou. Esse homem foi apedrejado. A Bíblia fala que esse homem foi tão açoitado ao ponto de ficar nu. Imagina que constrangimento. O homem estava ali pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, levando salvação a outras pessoas. E pegaram aquele homem, bateram tanto, ao ponto de tirar suas roupas. Aquele homem ficou nu, todo machucado. Que constrangimento. Por amor à obra do Senhor. Que tempestade. Então passamos por tempestades.
mas elas vêm para que possamos nos fortalecer, conhecer cada dia mais o Senhor, vivermos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém, igreja? Às vezes, quando atravessamos tempestades, o maior problema não é a tempestade, por incrível que pareça. Às vezes, o maior problema para nós, cristãos, é a demora. É a demora de Deus responder a nossa oração, ou até mesmo nos tirar daquela tempestade. Porque pelo fato de acharmos que somos cristãos, quando passamos por uma tempestade, a gente tem que orar e Deus, naquele momento, como o gênio da lâmpada, realizar o nosso desejo. Mas Deus não age dessa maneira. Deus não é gênio da lâmpada, Ele é muito maior do que gênio da lâmpada, e gênio da lâmpada não existe. Nós cremos num Deus poderoso, verdadeiro. E aí o que acontece? O cristão ora e continua na tempestade. E ora e nada, está na tempestade. Aí ele começa a falar, poxa, Deus não está respondendo minha oração. Poxa, olha só essas coisas acontecendo comigo. E aquele problema se torna mais grave que a tempestade. Porque Deus não tirou ele naquele exato momento da tempestade. Só que o tempo não é dele, o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. E aquilo aflige a alma do cristão, a nossa alma. Amém? Jesus, nessa passagem, vendo os discípulos em dificuldade, ele vem. Não importa o tempo, 9 horas de peleja para sobreviverem ali. Jesus está vindo no tempo dele, mas ele nunca falha, ele sempre vem. Eu não sei qual o problema que você possa estar atravessando. Sempre teremos problemas, tempestades, você que nos assiste, mas creia que Jesus Cristo sempre vem. Não importa o tempo, não importa a hora, Ele tem assistido a sua tempestade, Ele está contigo nessa tempestade, e no tempo dEle, que é perfeito, que é o melhor para as nossas vidas, Ele virá e nos ajudará aqui. Amém? Veio na 4ª vigília da noite, onde aqueles homens já estavam cansados, fadigados, sem força nenhuma, né? Ali eu acredito que aqueles homens já estavam esperando a morte, porque não tinha mais o que fazerem. Já lutaram a noite toda, já estavam sem forças, e Jesus Cristo vem. O interessante para nós é saber que, às vezes, o fim do homem, da mulher, é o início de Deus. Às vezes a gente acha que chegou o nosso fim, mas ali começa o início de Deus para as nossas vidas. Como eu já mencionei aqui, quantas pessoas que acharam que ia morrer, passaram por enfermidades, dificuldades, falou, agora eu não volto mais. E achou que era o fim da vida dela, mas foi o início da vida dela com Cristo Jesus. Então a tempestade serve para nos fortalecer. Quando não temos mais o que fazer, Jesus sempre faz algo novo em nossas vidas. Ele sempre vai estar fazendo algo que vai nos surpreender. Jesus chega na vida do homem, da mulher, no caminho da tempestade. Ele vem. E o interessante é saber que ele vem no caminho da tempestade porque ele é maior que a tempestade. Imagina aquela situação daqueles homens naquela tempestade, aquelas ondas altas, porque era uma tempestade de vento. E Jesus vem andando por sobre aquelas ondas que estavam se formando no mar, né? Ali ele vem andando. Então ele vem no caminho da tempestade para quê? Para nos mostrar que ele é maior que a tempestade que nos aflige. Ele é maior do que aquelas ondas que estavam assolando aquela embarcação. O nosso Deus, ele é maior, ele tem todo o poder. Precisamos viver com esse pensamento, com esse entendimento. Não murmurarmos, não colocarmos Jesus Cristo na parede, mas entender que tudo na nossa vida acontece de acordo com a permissão de Deus para o nosso crescimento,
para que Ele possa fazer algo novo em nossas vidas. E Jesus vem no caminho da tempestade, né? Mostrando que Ele é maior do que aquelas ondas, muito maior. Ele está em todo o tempo ao nosso lado para nos ajudar, nos guardar, nos livrar de todos os males. E Pedro ali, ele tem um entendimento também muito grande da palavra de Deus. Ele está ali passando por aquele momento difícil que ele começa a submergir, né? Começa a afundar ali naquela grande tempestade. E o interessante aqui no versículo 29, né? Jesus fala assim para Pedro: vem, Pedro. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. E quando Jesus Cristo ele nos chama para fazer a obra dele, ele fala: vem fazer minha obra. Mas durante essa obra do Senhor que fazemos aqui na terra, as tempestades se levantam em nossas vidas, até mesmo para atrapalhar a obra do Senhor. E aí é interessante que Pedro começa a fazer aqui o que Deus pede, o que Jesus pede para ele fazer. Vem, Pedro. Ele está fazendo. Ele está andando ali por sobre as águas, né? Conhecendo ali a palavra de Deus, vivendo o milagre de Deus para a vida dele. E aí o que acontece? Nesse percorrer, ele submerge. E o interessante aqui no versículo 30, aqui, ó, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E Jesus Cristo vai e salva. Tira Pedro daquela situação, daquele buraco, daquele abismo. E no versículo 30, prestem atenção que fala aqui, ó, reparando, 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas o que chama a atenção aqui é que Jesus prontamente toma Pedro pela mão. Ele vai primeiro, ele conhece a debilidade daquele homem, ele conhece a nossa fraqueza, onde nós precisamos melhorar, o que realmente é a nossa necessidade. E ele vai na mão de Pedro. Pedro está afundando naquela tempestade. Quantos de nós não temos essa sensação quando atravessamos por uma tempestade? Pai, a gente está afundando. O Senhor não está me vendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com a minha vida, com a vida da minha família, com algum familiar, com algum amigo, um conhecido? E ele começa ali, né, a afundar. E Jesus Cristo vai prontamente, disponível, proativo. Ele vai, estende a mão e tira Pedro daquele abismo, né? Porque ele estava morrendo, ia se afogar. Às vezes nós, como cristãos, vemos um irmão passando por uma prova, por uma luta, e a gente age diferente de Jesus Cristo. A gente fala assim: olha, aquela pessoa está passando por aquilo porque ela está vivendo errado. Aquela pessoa está passando por aquilo porque ela não tem fé. Porque se ela tivesse fé, ela não estaria passando por aquilo. Precisamos entender e viver como Jesus Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo. Cristo vai lá prontamente. Ele não quer saber se Pedro não tinha fé. Se Pedro estava ali no momento que estava desesperado, ele vai lá prontamente, ele toma Pedro pelas mãos, como aquele louvor que nós cantamos. Ele toma Pedro pelas mãos e ele levanta Pedro ali. Depois ele corrige Pedro. Ele fala lá, né? Chega para Pedro e fala assim, ó: homem de pequena fé, por que você duvidou? Às vezes a gente precisa levantar aquele que está caído por uma grande tempestade, para depois, quando os músculos espirituais estiverem tonificados, para a pessoa falar: olha, você precisa ter fé, como Jesus fez. É necessário, irmãos, buscar a presença do Senhor, viver na dependência de Cristo.
sabendo que as tempestades vêm, a qualquer momento elas virão, mas precisamos saber que passaremos por elas com Cristo Jesus. E o fardo de Jesus, ele é leve. Quando estamos com Cristo, o nosso fardo se torna leve, porque ele leva o nosso peso. Então entenda nessa manhã, eu não sei qual é o seu problema, o que você possa estar passando, ou o que pode acontecer, mas creia de uma coisa, que Jesus está contigo, e é preciso se aproximar dele cada vez mais. Amém, igreja? Eu quero encerrar essa palavra, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, com uma breve ilustração. Nos Estados Unidos, tem 2 pássaros que aqui no nosso país não tem. O primeiro é a águia, onde a Bíblia menciona em algumas passagens, né? E o segundo é o corvo, um parente do urubu. E no território da águia, que é o céu, só uma ave que se atreve a atacá-la, que é o corvo. E essa ave, ela tem uma estratégia diferente. Pelo fato de ela ser menor que a águia, o que ela faz? Ela voa por cima da águia e ela pousa nas costas da águia e começa a dar bicadas na cabeça e no pescoço da águia. E a águia, por saber o que ela conhece, né? Experiência, o que ela faz? Ela não se abala com as bicadas do corvo. Ela começa cada vez mais a alçar voos mais altos. E ele está ali, bicando a cabeça dela, o pescoço. Está desesperado, bicando. E ela, tranquilamente, começa a subir. E vai subindo cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E o que acontece com esse outro pássaro, com essa outra ave? Ela começa a perder o oxigênio, porque a águia ela consegue subir a alturas cada vez maiores. E essa outra ave, ela começa a perder todo o oxigênio e ela para de bicar a águia e simplesmente cai, desmaia, morre. Nós precisamos ter esse pensamento. Os problemas vão vir a cada dia, bicar a nossa cabeça, o nosso pescoço, tentar tirar a nossa paz, tentar nos afastar de Deus, mas precisamos fazer como a águia, subir cada vez mais alto para a presença do Senhor, orar mais, buscar mais, jejuar mais, para que quando esses problemas vierem, a gente consiga entender que aquilo é permissão de Deus para o nosso crescimento, para que possamos conhecê-lo mais, para que possamos sair da tempestade e fortalecer outras vidas com os nossos testemunhos. Deus abençoe a igreja, um domingo abençoado para todos, em nome de Jesus Cristo. Esse cântico para encerrarmos o culto dessa manhã. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
sobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sim, Senhor, nós somos teus. Ao teu nome nós clamaremos. Nós cremos que o Senhor está conosco. É o Senhor que nos guia. Amém? Vamos cantar, vamos dizer isso. É Ele que nos dirige. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sim, Senhor, leva-me. Queremos estar, ó Deus, no centro da tua vontade, no mais profundo da intimidade contigo, ó Deus, crendo que é o Senhor que nos guia, que é o Senhor que nos direciona, que não há adversidade que possamos viver, que não possamos vencer, porque nós estamos firmados na rocha e sabemos que a rocha é o Senhor. Nós, ó Deus, nessa manhã renovamos a nossa aliança com o Senhor, declarando que o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ainda que passemos por adversidades, ainda que vivamos lutas, nós vamos permanecer no Senhor, porque o Senhor tem o escape, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos guia, é o Senhor a nossa esperança. Aleluia! Por isso nós te louvamos, por isso nós te servimos, por isso nós cremos em ti. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos louvando e bendizendo o teu nome. Ser exaltado. Leva a tua igreja aos seus lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Guarda a tua igreja que assistiu, ó Deus, este culto também em casa, ó Deus. Ser com cada lar, guardando, protegendo, atendendo, ó Deus, conforme o seu querer, as necessidades do teu povo. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.